A Inglaterra é uma das seleções mais estranhas do futebol, porque todo ano ela tem time pra ganhar, todo ano tem craque, todo ano tem expectativa, todo ano parece que agora vai. Mas a Copa, de fato, nunca vem. Mas dessa vez o sentimento é diferente. A Inglaterra deixou de ser a seleção que caía cedo e passava vergonha. Agora ela chega, bate de frente, compete e vai longe. Os caras estão sempre ali, chegando, mas sempre falta o último passo. E é aí que entra um novo treinador, que é conhecido por montar times fortes, organizados e frios em grandes jogos. Mas ao mesmo tempo ele já chegou gerando uma baita polêmica. E talvez seja exatamente isso que a Inglaterra precisava. Uma seleção com menos hype e mais cara de campeã. A pergunta é, será que finalmente chegou a hora da Inglaterra? Ou os caras vão bater na trave mais uma vez? A gente vai descobrir nesse vídeo. A Inglaterra, que é o berço do futebol, tem só um título de Copa do Mundo, que foi conquistado em 1966, quando a Inglaterra era anfitriã do torneio. Foi uma Copa muito da polêmica, mas também foi um momento muito histórico para os ingleses, com jogadores lendários, como a dupla de Bobs, que é o Bob Charlton e o Bobby Moore. E desde então, a Inglaterra vem batendo na trave algumas vezes, em busca de fazer a mesma coisa que fez em 66, ser campeã. Nesse momento está indo para sua 17ª edição de Copa. São muitas e muitas Copas no currículo. Como eu disse, ela foi campeã em 66, mas também já chegou na semifinal em 90 e em 2018 e nas quartas em 2002 e 2022. O treinador da Inglaterra para a Copa de 2026 é o Thomas Tuchel. É um técnico alemão que assumiu a seleção em outubro de 2024. Antes dele, o treinador era o Southgate. Ele ficou na seleção por quase 8 anos e acabou pedindo demissão depois do vice na Euro de 2024. O Tuchel, que é o atual treinador, é muito conhecido pela sua flexibilidade tática. Ele usa várias formações, tudo dependendo muito do adversário. Mas os seus times têm uma proposta muito clara de ter uma defesa muito sólida e um ataque bem afiado. Ou seja, seus times se defendem muito bem e não chegam lá no ataque toda hora. Não vão te dar 20, 30 finalizações todo jogo. Mas quando eles chegam, eles são letais e muito eficientes. E você já deve ter ouvido falar do Tuchel, porque ele é um grande treinador por clubes. Ganhou a Champions pelo Chelsea em 2021 e teve passagem por clubes como Bayern de Munique, PSG, Borussia Dortmund. Já ganhou Copa da Alemanha, ganhou a Bundesliga, ganhou Copa da França, ganhou a Ligue 1, que é a Liga Francesa. Mas quando chegou na seleção inglesa, sofreu muita rejeição. E tudo isso porque ele é alemão e a Alemanha é um dos maiores rivais históricos da Inglaterra. Tinha inclusive gente falando que ele era um espião enviado pelos alemães para destruir a seleção da Inglaterra. E tudo isso antes do cara começar seu trabalho, no momento que ele foi anunciado. Mal comparando, é como se um argentino viesse comandar a seleção brasileira. Eu tenho certeza que a gente ia estrear bastante também. Partindo para os talentos, quem realmente vai estar em campo, vamos falar um pouquinho sobre os jogadores da Inglaterra? Os convocados para a Copa do Mundo são goleiros Jordan Pickford do Everton, Dean Henderson do Crystal Palace, James Trafford do City, defensores Reece James do Chelsea, Konsa do Aston Villa, Quansah do Leverkusen, John Stones do Manchester City, Mark Guehi do City, Dan Burn do Newcastle, Nico O'Reilly do Manchester City também, Spence do Tottenham e Tino Livramento do Newcastle. Meio-campistas: Declan Rice do Arsenal, Elliot Anderson do Nottingham Forest, Kobbie Mainoo do Manchester United, Jordan Henderson do Brentford, Morgan Rogers do Aston Villa, Jude Bellingham do Real Madrid e Eberechi Eze do Arsenal. Atacantes: Harry Kane do Bayern, Ivan Toney, que tá jogando lá na Arábia Saudita no Al Ahly, Ollie Watkins do Aston Villa, Bukayo Saka do Arsenal, Marcus Rashford do Barcelona, Anthony Gordon do Newcastle e Noni Madueke do Arsenal. E a gente tem algumas ausências que geraram muita polêmica. Harry Maguire e Fikayo Tomori, dois zagueiros que vinham sendo convocados constantemente, que a gente esperava que pudesse estar na Copa do Mundo, mas não vão. Luke Shaw, outro lateral esquerdo, coisa que a seleção inglesa precisa, que não vai pra Copa. Morgan Gibbs-White, outro meio-campista que tem muito nome na Inglaterra, que não vai. E essa trinca aqui que eu vou falar agora, talvez sejam o que mais tenham gerado polêmica. Arnold de fora. Tinha até uma história que o Tuchel tava saindo com uma mina que era ex-namorada do Arnold, e aí por isso ele não chamava o Arnold. Eu queria muito que uma história, uma fofoca dessa fosse verdade, mas não é. É só por motivos técnicos mesmo. Essa história foi meio que desmentida já. Cole Palmer do Chelsea, que eu não vou ficar dando a minha opinião aqui, mas muita gente achou um absurdo, e eu
tendo a concordar com ela. E o Phil Foden do Manchester City, moleque de ouro da geração inglesa, nunca que em 2024 ia imaginar que ele não ia pra Copa do Mundo em 26. E ele não vai pra Copa do Mundo, ele está fora da lista. Ele, o Palmer, o Arnold, o Maguire, o Tomori, todos esses nomes ficaram de fora pra nomes com um pouco menos de mídia, talvez. Mas é a aposta do Tuchel. Se der certo, é gênio. Se não der certo, é louco, maluco, culpa toda dele. O Tuchel, ele alterna muito, como eu falei, entre formações, mas normalmente ele usa variações do 3-4-3 ou 4-3-3. Mas eu acho que ele imagina o time mais com uma cara de 4-3-3, é a escalação que ele tem mais usado nos últimos jogos. E escalando aqui a Inglaterra ideal, a gente teria Pickford no gol, Reece James e Nico O'Reilly em cada uma das laterais, John Stones e Konsa na zaga. Essa zaga aí pode mudar, não tenho certeza se vão ser esses dois os titulares, mas acho que são os mais prováveis. O meio-campo vem com Elliot Anderson, Declan Rice e Jude Bellingham. E no ataque, Bukayo Saka de um lado, Anthony Gordon do outro e Harry Kane na frente. Baita seleção, hein, meus amigos? A gente tem alguns jogadores que são as lideranças, os que puxam a responsabilidade, os craques do time. O principal deles é o Harry Kane. Atacante do Bayern, um dos melhores do mundo, pra mim, o melhor do mundo nessa temporada, pelo menos até a Copa, né? É o capitão e o artilheiro da equipe, é um cara que finaliza, que volta pra armar, ele é 9, ele é 10, ele é 8, ele é tudo. Pra terem noção da temporada que ele tá fazendo, por clubes, nessa temporada ele tem 51 jogos, 61 gols, que absurdo isso aqui, cara, e 7 assistências, são 68 participações pra gols só por clubes. Além dele, a gente tem o Bellingham, que já viveu momentos melhores, mas tem recuperado sua boa forma, é um dos melhores meio-campistas do mundo, alto, forte, tem visão de jogo, tem finalização. Chegou no Real Madrid, fez uma temporada absurda em 2024 e acho que vai ser fundamental, é um dos pilares nesse esquema do Tuchel. E outro que acabou de ser campeão e acabou de ser vice também é o Saka, ponta direita do Arsenal, ótimo jogador, é um cara que cria jogada e finaliza também muito bem elas. Essa temporada dele foi um pouco abaixo, nem foi tão absurda assim, mas o Arsenal só foi pra final da Champions por um gol do Saka na semifinal. Tem evoluído bastante e é mais um dos pilares do Tuchel nessa seleção. Algumas possíveis surpresas, jogadores que você pode não conhecer, mas vão te encantar durante a Copa. Eu separei o Kobbie Mainoo, jogador do Manchester United, muito bom jogador. É um moleque muito jovem, tem só 21 anos, é volante e joga muita bola. Gosto muito do futebol do Mainoo, não escolhe como é que você quer chamar aí. Já foi campeão pelo United, inclusive fazendo gol na final contra o Manchester City, que é o maior rival, ou um dos maiores rivais. E o zagueirão Quansah, eu não duvido nada que ele pinte em alguns jogos como titular nessa Copa. Ele tem só 23 anos, joga no Bayer Leverkusen e tem ganhado muito espaço pela sua evolução recente. É muito alto e muito rápido, tem 1,91 o Quansah. Olho nesses dois que podem surpreender. A Inglaterra chega em um bom momento para essa Copa do Mundo, fez uma eliminatória perfeita, literalmente perfeita, tá? Vamos passar pelas eliminatórias. E tem chegado bem nas últimas competições importantes. Quando eu disse que a eliminatória foi perfeita, eu não tava brincando. Nas eliminatórias eles caíram num grupo com Albânia, Sérvia, Látvia e Andorra. Tá certo que as seleções não eram das melhores, né? Mas eles ganharam 8 dos 8 jogos que disputaram nas eliminatórias, fizeram os 24 pontos possíveis, 100% de aproveitamento. E nas últimas Euros, eles têm vindo muito bem também, mas sempre batem na trave, é impressionante, né? Eles bateram na trave em 2024, foram vice, perdendo pra Espanha de 2-1 na final. Bateram mais na trave ainda na Euro de 2020, que foi disputada em 2021, perdendo pra Itália na final nos pênaltis. Já em 2016, aí eles foram muito mal mesmo, foram eliminados pra Islândia por 2-1 nas oitavas. Aí eles mandaram muito mal. E nas últimas Copas? Em 2022, eles acabaram caindo pra França nas quartas de final. Acabaram perdendo de 2-1, com o golaço do Tchouaméni, Harry Kane perdendo pênalti. Em 2018, eles chegaram mais longe ainda e acabaram perdendo de 2-1 pra Croácia na semifinal. A um passo da final, os caras caíram pra Croácia. E em 2014, aí eles foram muito mal mesmo, caíram do grupo da morte, deram muito azar e foram eliminados na fase de grupos em um grupo com Itália, Costa Rica e Uruguai. Nos últimos amistosos, eles deixaram bem a desejar. Empataram em 1-1 com o Uruguai e perderam de 1-0 pro Japão. Levando em consideração tudo isso, quantas estrelas eu dou pra Inglaterra? Lembrando que a nossa avaliação normalmente vai de 0 a 5 estrelas aqui, e eu acho que a Inglaterra é uma seleção 4 estrelas. É uma seleção que tem um elenco muito legal, mas tem um treinador que tem pouco tempo de trabalho e rodeado de polêmica, com uma pressão absurda nas costas. Os resultados recentes, o que fez em 2021, em 2024, até na Copa do Mundo em 2022, elevam pra cima a seleção da Inglaterra, mas os
nos grandes jogos, eu acho que a seleção deixa muito a desejar. Na hora do vamos ver, a gente não sente que a seleção da Inglaterra vai botar a bola embaixo do braço e vai falar, esse jogo é meu. E por isso eu acho que ela não é uma seleção 5 estrelas, mas 4 estrelas já é um cenário bem competitivo. Eu acho que a Inglaterra pode ir muito longe nessa Copa. Inclusive a gente pode encontrar eles no caminho, mas calma, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho sobre o caminho que a Inglaterra pode encontrar até a final. A Inglaterra caiu no último grupo da Copa do Mundo, o grupo L. Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Esse é o grupo L. Acho que aqui o principal confronto da Inglaterra é com a Croácia. Gana pode até fazer uma graça, se classificar como um dos melhores terceiros, mas eu acho que não briga pelo segundo nem pelo primeiro lugar. E Panamá acho que vai ser meio saco de pancada, a gente viu de perto, né? Panamá não é aquelas coisas todas. Mas eu acho que dá pra Inglaterra se classificar em primeiro lugar nesse grupo, e eu acho que vai acontecer. É a favorita, é melhor que a Croácia. Sempre é importante lembrar que nessa Copa do Mundo, os melhores terceiros lugares também vão se classificar pro mata-mata. Então vai ser muito difícil da gente ver a Inglaterra caindo numa fase de grupos. Mas levando em consideração que a Inglaterra deve passar em primeiro, nos 16 avos de final ela pega um dos terceiros colocados classificados pro mata-mata. E aí pode ser o terceiro lugar de vários grupos, depende muito da combinação de como vai rolar e tal. Na minha simulação que eu fiz, deu que Senegal vai pegar a Inglaterra. Então, Senegal é uma boa seleção, não é qualquer um. É um dos piores desses prováveis terceiros colocados que vão se classificar, é Senegal. Então, eu acho que a Inglaterra se deu mal se realmente pegar Senegal, mas vamos ver, né? Mas assim, eu acho que se deu mal porque podia pegar a seleção bem mais fraca, mas eu ainda acho que a Inglaterra é favorita. Acho que a Inglaterra passa de Senegal e passando de Senegal, chega nas oitavas. E aí joga ou com Coreia do Sul ou com Escócia. Passando de uma dessas, nas quartas de final, encontra Brasil ou Noruega. Se dane a Noruega, vai ser o Brasil se Deus quiser. Imagina esse jogo, meus amigos, Inglaterra e Brasil. Quartas de final da Copa do Mundo, maluquice! E aí já é um jogo muito mais duro pra Inglaterra, acho que aqui ela começa a não ser mais favorita, porque eu acho que não é favorita contra o Brasil. Mas se passar do Brasil ou da Noruega, deve pegar na semifinal Portugal ou Argentina. Aqui eu também acho que a seleção não é favorita contra nenhum dos dois, mas passando e chegando na final, aí pode encontrar qualquer um dos que vem do outro lado, né, do outro lado da chave. Mas os mais prováveis eu acho que são Alemanha, França e Espanha. No papel, a seleção da Inglaterra tem tudo. Tem elenco, tem uma mescla muito interessante de experiência e juventude, e agora tem um técnico que é obcecado por organização e resultado. Mas a gente sabe que a história da Inglaterra em Copa do Mundo nunca foi sobre falta de talento. Eles sempre tiveram bons jogadores. Sempre foi sobre o peso da camisa, a pressão e o momento decisivo, o jogo grande. Porque quando chega a hora mais importante, parece que alguma coisa acontece. E talvez seja essa a grande diferença dessa geração. Ela parece mais fria, mais madura, menos galáctica e muito mais pronta para competir de verdade. A questão é, isso vai ser suficiente para trazer a Copa para casa? Ou o futebol vai continuar não voltando para casa? A resposta a gente descobre durante a Copa. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham conhecido melhor a seleção da Inglaterra. Comenta aqui qual deve ser a próxima seleção que eu devo fazer o raio-x. Se você chegou até o final aqui, muito provavelmente esse vídeo foi útil para você, você gostou dele. Então deixa o like, me ajuda por favor, é de graça. E para você acompanhar mais desse tipo de vídeo, eu peço para você se inscrever aqui no canal, para você ficar por dentro dos próximos raios-x, dos próximos vídeos sobre Copa do Mundo, sobre futebol. Eu fico muito triste, eu faço um monte de vídeo para vocês aqui, vocês não se inscrevem, velho. 99% das pessoas que assistem os vídeos daqui do canal não são inscritos, tá aqui o print na tela. Então me dá essa moral, se inscreve aqui embaixo, vem acompanhar os vídeos com a gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado, logo logo estou de volta e aguardo vocês na Copa do Mundo. Fechou? Tamo junto.